Salve pessoal! É comum no campo comunista, no campo da esquerda revolucionária, radical, as críticas ao PT, ao governo Lula e por aí vai, serem encaminhadas com uma espécie de uma adjetivação de reformista, de social-democrata, né? Apesar de eu discordar, e aí é isso, né? Já tem vídeo aqui no canal sobre o tema e tudo, do chamado reformismo, da social-democracia, inclusive eu me coloco no mesmo campo que essa esquerda crítica ao PT se coloca, de uma esquerda radical. Eu também sou crítico à social-democracia, mas eu discordo profundamente de caracterizar o PT e o governo Lula enquanto um governo reformista, um governo social-democrata, e discordo de dizer que esse é o problema do governo, que é uma prática comum aí dentro da esquerda revolucionária, da esquerda radical, que costuma criticar o governo Lula dizendo que ele é reformista. O Brasil, hoje, não tem esquerda reformista. Pelo contrário, tanto os revolucionários quanto os reformistas, tanto a esquerda radical quanto a esquerda reformista, são a minoria da minoria do que se chama de esquerda no Brasil hoje. Eu acho que é um grande erro dos comunistas chamarem o PT, o governo Lula, de reformista. E aí eu acho que cabe uma reflexão comparativa e histórica. Na América Latina, a gente sabe que existe uma série de forças políticas que podem ser chamadas de reformistas, que se colocam na agremiação de experiências políticas do chamado populismo de esquerda latino-americano. Claro, isso não no sentido de populismo que a grande mídia usa, que a imprensa usa, que parte da esquerda liberal usa, que a direita usa e por aí vai. Esse sentido pejorativo do termo populismo, né? Esse populismo latino-americano abarca o chavismo, abarca a Revolução Cultural do Evo Morales na Bolívia, abarca o projeto de Revolução Cidadã do Rafael Correa no Equador, abarca o getulismo, abarca o peronismo na Argentina, abarca López Obrador no México, mesmo Lázaro Cárdenas no México e a atual herdeira do Morena, que é a Cláudia Sheinbaum, atual presidente do México, também o atual Gustavo Petro na Colômbia e por aí vai. Então existe um campo na América Latina que se configurou enquanto populismo de esquerda latino-americano. A característica central desse populismo de esquerda, e aí é claro que ele tem as suas particularidades, são experiências individuais. Então o peronismo argentino não foi igual o varguismo, que não foi igual ao governo do López Obrador, que foi muito diferente do chavismo da Venezuela. Mas eles têm um ponto em comum, que os une. E que é um ponto positivo para a gente pensar na disputa da correlação de forças, né? Na disputa da mal chamada, né? Da tão criticada governabilidade. Esse ponto em comum é a constante agitação das massas para o conflito, para a constante mobilização patriótica das massas em torno de questões de relevância nacional. Esse conflito, para mim que me considero de esquerda socialista, é limitado. Ele não chega às últimas consequências, ele não é capaz de levar um país de capitalismo dependente, periférico, a uma economia autônoma, um capitalismo autônomo. Então é sim muito limitado. Para mim, que faço parte da esquerda radical, não é o ideal, mas ele funciona enquanto um questionamento central ao modo de governabilidade neoliberal. Então você governa com base na mobilização extra-institucional, baseado no populismo latino-americano, né? Para além da institucionalidade da democracia liberal. Normalmente você tem um líder político, normalmente atacado pela grande imprensa, pelo liberalismo, como uma espécie de tentativa de imposição de um salvador da pátria, né? É disso que ele é acusado. Tem toda essa história de um caudilismo latino-americano, assim chamado, mas na verdade é um líder que organiza, que direciona o conflito contra um inimigo, contra o capital estrangeiro, contra a burguesia interna entreguista, a pátrida, contra o imperialismo, contra as multinacionais e por aí vai. Esse populismo, repito, reitero, ele carrega muitos problemas. Na minha visão, ele está errado quanto estratégia, porque ele considera normalmente que existem frações da burguesia interna que carregam uma concepção industrialista, produtivista, nacionalista e que vai se aliar à classe trabalhadora em busca da soberania nacional, em busca do desenvolvimento, contra o imperialismo e por aí vai. Isso é um engano, um equívoco muito grande, essa conversa de que existe uma burguesia industrial no Brasil ou em algum outro país da periferia capitalista, uma burguesia nacionalista, né?
e que a gente teria um inimigo principal, que é o imperialismo, que a gente precisa focar em combater o imperialismo. Essa visão de uma burguesia nacional teve presente no século XX, no Brasil especificamente, tanto com o Partido Comunista, que acreditava na questão dos resquícios feudais, né, da economia nacional, eu discordo profundamente dessa tese, e que a gente precisava combater os restos feudais e desenvolver plenamente as forças produtivas no capitalismo antes de transicionar para o socialismo, né? E que para isso a gente deveria se unir contra o imperialismo com a burguesia interna nacionalista, com frações dessa burguesia que seriam nacionalistas. Isso também estava presente no nacional-desenvolvimentismo do trabalhismo, por exemplo, que sem esse horizonte revolucionário acreditava que existiam setores da burguesia interna que poderiam topar um projeto nacional, industrial e por aí vai. Então, eu reitero que eu considero que esse populismo latino-americano ele carrega um problema. Agora, é fato que esse populismo é muito mais avançado, muito avançado mesmo, frente a essa esquerda hegemônica que está aqui no Brasil hoje. Enquanto comunista, eu considero inclusive que, enquanto tática, e aí cabe a gente saber a diferença entre estratégia e tática sobre o ponto de vista leninista, e aí em linhas muito gerais, não vou destrinchar o tema, mas a tática é a ação que se usa para cumprir uma estratégia, para alcançar uma estratégia. A estratégia seria o objetivo final, né? A tática é flexível se não rasgar a própria estratégia, claro. E eu considero que a aliança do movimento comunista com um movimento populista de esquerda, um movimento reformista, popular, de massas, é tático para o movimento comunista. Isso não quer dizer que o populismo deva virar estratégia, não deve. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem o que comparar com o Brasil, né? A América Latina ela já experimentou algumas experiências de reformismo de esquerda. Isso já aconteceu e acontece, né, atualmente, como é o caso da Cláudia Sheinbaum, no México, e do Gustavo Petro. É limitado? Muito. Deve ser criticado pelo movimento comunista? Muito. Mas é reformismo. Avança no sentido de dar à própria nação soberania, desenvolvimento, complexidade produtiva. Avança no sentido de tentar dar um conteúdo popular, democratizante à economia nacional. Avança no sentido de mobilização popular constante, de integração latino-americana, que é outro ponto central, e por aí vai. Então avança no sentido de alcançar essas grandes pautas de uma esquerda verdadeiramente reformista. No Brasil, são esses passos que segue o PT e o governo Lula? Definitivamente não. Muito pelo contrário. Na verdade, o governo Lula, se fosse um governo reformista, nesse momento, num Brasil pós-Temer e pós-governo Bolsonaro, faria o quê? Eu acho que combater os pilares principais da investida neoliberal imposta ao Brasil. Então, por exemplo, combate ao dogma que foi imposto ao imaginário popular de austeridade fiscal, só para citar um de 1000 exemplos. E combate, portanto, ao teto de gastos, e não a criação de um novo teto de gastos que estruturalmente funciona da mesma forma que funcionava o do Temer. Ou, por exemplo, combate às privatizações que foram feitas. Então, por exemplo, foi criado pelo governo Temer um negócio que chama PPI, não é o da Petrobras. O da Petrobras é um outro exemplo que também cabe, mas não é dele que eu estou falando. PPI é o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento. Um programa criado pelo governo do Michel Temer, cujo objetivo principal é desestatizar a economia nacional. É um programa de PPPs. Ele foi criado para abarcar e fazer PPP em infraestrutura, saneamento, coisas assim, praça, parque e por aí vai. O governo Lula, isso não passa pelo Congresso. O governo Lula, em vez de revogar o PPI, ele ampliou o PPI por vontade própria. Não tinha pressão nenhuma para isso acontecer, esse debate não estava posto. E ele ampliou o PPI, botou lá educação, presídio, segurança pública, saúde. Então hoje, o governo Lula, por meio do BNDES, é o promotor do maior pacote de PPPs da história do Brasil. O maior pacote de PPPs da história do Brasil foi feito no governo Lula, tá? Então, por exemplo, reverter a privatização das refinarias que foram privatizadas durante o governo Bolsonaro. A Isaac Sabá, Landulfo Alves. Todas estão aí privatizadas. A única refinaria do norte do país está privatizada hoje, privatizada pelo Bolsonaro. E o governo Lula não retomou nem uma. Não existiu nem essa conversa, nem essa tentativa. Então isso não é um governo reformista, um governo
desse populismo de esquerda latino-americano que busca o conflito. Teve uma entrevista recentemente no canal do Jones Manuel e do Mauro Lopes, o Manhã Brasil, né, o programa deles, com o insuspeito de ser antipetista, até porque é um petista, um cara filiado ao PT, o Breno Altman, e ele disse na entrevista, eu acho que foi a melhor entrevista que eu já vi dele, que o Lula é um conservador, não no sentido ideológico. O Lula é um conservador no sentido de que ele é averso ao conflito. Ele não busca o conflito, ele foge do conflito. Então ele não compra brigas com a burguesia interna, com o imperialismo, com o baronato rentista e por aí vai. Isso não pode ser classificado, na minha humilde opinião, uma esquerda reformista. E, em última instância, qual foi a reforma que o Lula já fez? Já é o 5º mandato do PT. A gente avançou na reforma agrária? Não, muito pelo contrário. O João Pedro Stedley, dirigente nacional do MST, tem feito duras e honestas críticas à forma como o governo Lula tem ignorado a reforma agrária. Ignorado, é disso que se trata. A gente avançou na reforma urbana? Não. O Brasil, depois de 5 governos do PT, tem mais casas sem gente do que gente sem casa e a especulação imobiliária está comendo solta. A gente avançou em uma reforma tributária progressiva que taxe lucros e dividendos, que taxe grandes fortunas, heranças, que tire o peso da tributação dos mais pobres? Não. Qual foi a reforma que o governo Lula fez? Estrutural. E aí tem aquela conversa de que é culpa do Congresso e da correlação de forças. A correlação de forças é difícil mesmo, tá? É difícil pra caramba. É péssima e é uma das piores que eu já vi. O que um governo reformista faria? O que um desses governos que eu citei, o chavismo, o que eles fariam? Eles disputariam a correlação de forças. Um exemplo, o governo Lula poderia ter convocado as cadeias de rádio e TV para falar do fim da escala 6x1, para chamar uma grande mobilização a nível nacional pelo fim da escala 6x1, para criar uma agenda de lutas pelo fim da escala 6x1, para disputar a consciência popular e impor isso ao Congresso, impor isso à correlação de forças. Em vez disso, o governo convoca as cadeias de rádio e TV para fazer pronunciamento à nação, igual foi aquele do Haddad, neoliberal, dizendo que vai cortar do abono salarial, do salário mínimo e do BPC, e o fez. Poderia ir para a TV, para a grande mídia, para a imprensa e falar de pleno emprego, de controle das multinacionais, de educação integral. Em vez disso, vai para a TV para falar de déficit zero. E depois volta para as portas fechadas do Ministério para fazer corte ao BPC, para cortar do abono salarial, da política de valorização real do salário mínimo. Portas fechadas, eu digo para a esquerda, né? Para os movimentos sociais, para os partidos de esquerda, para os trabalhadores. Mas sempre aberta para os banqueiros, para os latifundiários, para a grande imprensa. E por aí vai. Eu dei o exemplo da escala 6x1. Em vez de convocar as cadeias de rádio e TV e fazer uma agenda de lutas pelo fim da escala 6x1, o governo Lula se pronunciou contra o fim da escala 6x1 na prática, quando diz que precisa ser uma questão resolvida entre patrões e funcionários, ou seja, quando diz que o negociado deve se sobrepor ao legislado, né? Isso são palavras do Ministério do Trabalho, do Luiz Marinho. Então o problema não é de correlação de forças, o problema é que o governo empurra a própria correlação de forças para a direita. Ele faz parte desse problema, ele piora a correlação de forças. A correlação de forças nunca foi fácil para o Petro, nunca foi fácil para o Chaves, nunca foi fácil para nenhum desses presidentes de esquerda. Mas eles sempre disputaram a correlação de forças, disputaram a consciência popular. Não está nos planos do governo disputar a agenda social em debate na sociedade. Então, por exemplo, eu me lembro aqui, eu não me lembro qual, mas alguns dos deputados do PT, eu já vendo uma entrevista deles, disse que lá quando o Haddad era ministro da Educação, lá atrás, ele teve uma conversa com o Haddad porque queria fazer um encontro nacional anual dos pró-unistas para organizar os estudantes e deixar a cargo do movimento estudantil, essa organização, para organizar os estudantes em um encontro nacional onde ia retirar demandas para o governo federal em relação ao ProUni e as universidades públicas e por aí vai. O Haddad negou essa proposta dizendo que não era republicano. Mesma coisa para o Luz para Todos. Essa mesma conversa, ele disse que o Luz para Todos tinha, na sua concepção inicial, a proposta de ter uma questão ali de organização dos trabalhadores que se beneficiariam com Luz para Todos em bairros ou municipalmente, e que o Lula barrou essa organização política, né? Então é disso que se trata. Não existe uma vontade política de disputar a consciência popular, de organizar a sociedade, de mobilizar as massas em torno de questões de relevância nacional,
de interesse nacional, de interesse popular. O que existe no Brasil é uma esquerda, assim chamada, sem perspectiva de reforma estrutural, sem perspectiva de mobilização popular e muito menos de revolução. Uma esquerda, entre aspas, cuja única perspectiva é entregar tudo para o mercado, não disputar nada e fazer o maior estelionato eleitoral da história, entregando de volta o Brasil para a extrema-direita. Essa é a perspectiva básica dessa esquerda que está aí. Projeto reformista, para além do governo Vargas, principalmente de 50 a 54, e do governo Jango, com as reformas de base, não foi eleito, mas o Brizola teria sido um presidente reformista muito melhor que Jango, muito melhor que Vargas, inclusive, incomparavelmente. O Arraes também tinha um projeto reformista ali no pré-golpe. O próprio Ciro, com suas limitações e problemas, na minha opinião, teria sido um presidente com acepções reformistas. No final das contas, o que a esquerda comunista costuma chamar o petismo e o governo Lula é algo muito melhor do que é de fato. O PT nem reformista é, se fosse estava ótimo. Na verdade, eu adoraria que a esquerda hegemônica no nosso país fosse reformista, fosse social-democrata. Uma esquerda nacionalista, comprometida com a soberania nacional, com as reformas de base, com a classe trabalhadora, com o próprio país, sabe? Seria uma esquerda, inclusive, aliada do próprio movimento comunista, contra o entreguismo, contra o neoliberalismo. Eu adoraria. Um dos pressupostos básicos para a gente, enquanto movimento comunista, para dar resposta à crise que está posta, a gente saber chamar neoliberal de neoliberal e não neoliberal de reformista, de social-democrata. Isso aí é reformismo sem reforma. A gente precisa ter clareza de que o petismo é neoliberal. Nada mais do que isso. Ele deve ser criticado enquanto neoliberal e não enquanto reformista. É isso, quero muito agradecer a quem assistiu até aqui. Sigam a Central do Trabalhismo nas nossas redes sociais. Me sigam nas minhas redes sociais pessoais também. Tá tudo aqui na descrição. Valeu, um abraço e até a próxima.